Bom dia, prezados espectadores e espectadoras de mais uma edição do Jornal Alternativo aqui na TV Pax. Hoje eu vou falar sozinho, não tem entrevistado que não pôde vir, mas vou falar várias coisas muito interessantes também. Nós precisamos ficar atentos às coisas que acontecem no nosso dia a dia, mesmo que aparentemente não tenham muita importância. Mas a gente prestando atenção, às vezes a gente descobre que são mensagens dos mestres sagrados ou das leis espirituais do universo para nos encaminhar para melhores caminhos para nós e também para ajudar os nossos irmãos seres humanos. E ontem foi muito interessante para mim nesse aspecto e eu vou contar para vocês. Eu fui de manhã fazer uma entrevista com a proprietária de uma farmácia homeopática, Magna Vita, que tem também produtos naturais excelentes e muitos produtos naturais. E aí ela me recebeu e disse: Roberto, vamos conversar aqui num cantinho, que depois eu ligo o aparelho e você vai ver um vídeo muito interessante sobre meditação. E sempre que o cliente que vem aqui pode assistir, eu trago ele aqui e ele assiste, porque eu acho que é interessante e meditação é ótima para todo mundo. Eu também acho isso e achei curioso que depois que nós conversamos para a entrevista sobre o trabalho da Carolina, que é a dona da Magna Vita, eu vi o vídeo e achei interessante que o texto era em inglês, era falado em inglês, mas tinha as legendas em português. E o que se falava é que a meditação pode durar apenas 1 minuto e que ainda assim é boa para a nossa saúde física, mental e emocional. Eu achei isso muito curioso, porque eu conheço uma médica que também é homeopata e neurologista, e há vários anos ela trabalha com meditação e indica meditação para vários clientes que ela acha que a meditação pode ajudá-los no tratamento. E ela também dá cursos, ela se chama Denise Menezes. E num curso que eu assisti dela, para fazer uma matéria, ela falou uma coisa muito interessante, que quando ela está, e isso acontece quase sempre, com dias repletos de clientes para atender, ela ficava ligada que não tinha tempo para fazer a meditação. Então ela criou uma forma de meditação que eu também achei muito interessante. Ela atende uma pessoa, quando acaba, ela faz 3 minutos de meditação e aí atende a pessoa seguinte. E faz isso o dia inteiro. Acaba um atendimento, faz 3 minutos de meditação, atende outro cliente, após esse atendimento faz mais 3 minutos de meditação. Assim o dia inteiro. E ela disse que isso funciona muito bem para ela, porque ela fica tranquila com o atendimento que fez e tranquila também para o próximo atendimento que vai fazer. Eu achei isso também interessante e quando eu vi esse vídeo, eu vou ler para vocês um resuminho do que o vídeo apresenta. Mas vocês querendo, podem ir na Magna Vita, que tem muitos produtos interessantes, e depois de ver os produtos que vocês queiram, pode assistir esse vídeo, que também não é muito demorado não, é bem rapidinho. E a Magna Vita fica na rua 24 de maio, 77, loja 10, no centro, né? E o texto que a Carolina me deu, um resumo do vídeo, é assim: comece a fazer meditação com 1 minuto, porque um momento passa muito rápido. Sente-se em uma cadeira com suas pernas firmes no chão,
Tente sentar-se reto, mas não fique rígido. Sinta como se a sua cabeça tivesse sido levantada para longe do peso do mundo. Coloque as mãos em uma posição equilibrada, em cima dos joelhos, com as palmas para cima ou para baixo, como você preferir. E preste atenção apenas na sua respiração. Esse é um dado básico da meditação. Prestar atenção na respiração é ótimo. E caso você se distraia e comecem a surgir pensamentos na sua mente, procure voltar a atenção para a sua respiração. E faça isso por apenas 1 minuto. E você vai se sentir mais calmo, mais revigorado, mais alerta. Eu achei isso interessante e aí eu pensei uma coisa curiosa. Eu mudei, como eu já comentei aqui, de residência e de escritório há quase 2 meses e fiquei muito ocupado arrumando as coisas, que encontrei coisas que há muitos anos eu não via, que estavam guardadas em casa e muitas coisas interessantes. Então, estou vendo tudo e arrumando, mas aí fiquei sem tempo e fiquei fazendo meditação muito poucas vezes. Aí, com essa coisa da meditação de 1 minuto, eu lembrei da meditação de 3 minutos, da doutora Denise, e fiquei pensando, assim, eu vou fazer meditação todo dia, mesmo que seja só 1 minuto ou 3 minutos. Bom, aí eu voltei para o escritório, depois do almoço, e aí recebi um e-mail da Associação Palas Athena, que é uma associação que tem trabalhos maravilhosos e muitos cursos de meditação, inclusive cursos para formar professores de meditação para darem aulas e divulgarem cada vez a meditação. Mas esse aqui, que eu recebi o e-mail ontem, que é sobre um curso que vai começar agora em outubro, no dia 3 de outubro, que é um sábado, né? Das 14 às 16h30. E eu achei muito interessante que o título é Oficina de Meditação Cristã para Pais e Filhos. Eu achei, nossa, que coisa interessante, os pais fazerem meditação com crianças, né? Isso vai ser muito legal. Aí o texto diz o seguinte: a meditação pode ser uma importante aliada no desenvolvimento integral da criança. Um futuro melhor não está ligado ao desenvolvimento de crianças superdotadas, mas sim ao florescimento de crianças conectadas à sua essência com sensibilidade e abertura ao outro. O maior presente que podemos oferecer às crianças é estimular sua mente aberta, seu coração cheio de compaixão e sua criatividade vibrante. Eu achei esse textinho muito, muito interessante e fiquei pensando em passar essas informações para minha filha, que eu estou com um netinho biológico, que vai fazer 1 ano daqui a 1 mês e meio, e ainda não passei, mas vou passar para minha filha. E o texto continuava, que segundo a doutora Peggy Joy Jenkins, diz: crianças que desenvolvem um equilíbrio saudável entre mente e espírito têm maior aptidão para responder aos desafios da vida quando têm acesso a instrumentos que lhes permitem pensar e descobrir por si mesmas. E a meditação é a melhor das formas de estabelecer esse equilíbrio. E no curso da Palas Athena, como eu já disse, começa no dia 3 de outubro, sem ser esse sábado próximo, diz também que antes do curso haverá uma introdução sobre a meditação cristã e os benefícios e frutos da meditação
e a importância dos pais no processo. E isso também falarão dos desafios para o desenvolvimento da espiritualidade junto às crianças. Orientações práticas, em seguida, sobre a meditação com as crianças, para crianças e pais aprenderem e praticarem com alguma constância a meditação. E muito interessante que o custo da inscrição é R$10 por pessoa. Se vocês quiserem mais informações, podem ligar para a Palas Athena. O telefone é 3266-6188. Ou vejam o site, que é www.palasathena, tudo junto. Athena é A-T-H-E-N-A. E Palas normal, P-A-L-A-S. Então é www.palasathena.com.br. E com certeza, se vocês tiverem filhos, vão gostar muito desse curso, que na Palas sempre os cursos são muito interessantes. E aí eu achei curioso, resolvi divulgar esse curso da Palas, né? Pela internet, no boletim que eu tenho, e também falar no programa de hoje. E aí, mais uma curiosidade. À noite, eu liguei para uma amiga que é avó de duas netinhas, que me chamam de vovô postiço, a Beatriz e a Clara. Eu liguei para a Sofia, que é a avó, e curiosamente foi a Beatriz, a Bibi, que atendeu o celular da avó. E aí ela me falou que tinha feito no colégio que ela estuda, a Beatriz, como eu mostrei para vocês, essa menininha, 7 anos, ela já escreveu 2 matérias para o meu jornal alternativo e está escrevendo um livro. Com 7 anos de idade já está escrevendo um livro. Ela escreve muito bem. Aí ela me falou que ia passar o celular para a avó, e a avó me falou que no colégio que ela estuda, no Colégio Santa Cruz, tinha tido um curso de meditação para as crianças. Aí eu achei muito curioso, né? Que num dia só, 3 mensagens de meditação para mim, e eu me toquei que é para eu praticar constantemente meditação e para divulgar muito para um número grande de pessoas. E aí a Beatriz pegou o celular de novo e disse algumas frases que ela aprendeu na meditação e gostou muito. E todas eram destacando a palavra paz. E ela falou: tenha paz na sua vida, seus pais vivam em paz. E ela disse que tinha gostado muito da meditação. Então eu achei muito interessante, né? Num dia só, 3 contatos, 3 informações sobre a importância da meditação. Então eu lembrei também do livro que eu estou lendo há bastante tempo, um livro canalizado pela Carmen Ballesteiro, aqui da Pax Universal, que o título é Eu Sou Saint Germain. E primeira vez que eu peguei o livro, eu sempre procuro abrir numa página qualquer para ver se tem alguma coisa que esteja me passando um recado. E quando eu abri, claro que o recado não era só para mim, era para todo mundo, mas eu achei que para mim era fundamental. E nessa página o texto dizia que nós temos que trabalhar bastante a disciplina e a organização para melhorar a nossa vida. Então, organização é organizar o dia inteiro, trabalho,
práticas corporais, práticas espirituais, tempo de dormir, organizar bem o dia para ter tempo para tudo. Então, eu comecei a praticar isso um pouquinho, mas agora, com a mudança, deixei de ser um pouquinho mais organizado, como eu estava conseguindo, e menos disciplinado. Então, vou voltar a praticar, que é uma prática muito interessante. E eu gosto muito também de o texto todo do livro, porque o Saint-Germain fala que nós temos que ter pensamentos positivos sobre tudo na nossa vida, inclusive sobre a ganhar uma boa situação financeira, boa saúde. Eu achei muito interessante e estou lendo sempre, porque hoje no Brasil tem muita gente falando que está com problemas financeiros sérios e nunca vai se recuperar. Quem disser que não vai se recuperar financeiramente ou que está com uma doença grave que não sabe como vai se curar, essa pessoa vai ter dificuldades mesmo. Porque qualquer problema que a gente tenha na nossa vida, quem tem que começar a resolver somos nós mesmos. Porque os problemas nos indicam os caminhos que temos que fazer para resolvê-los. E aí, eu achei interessante um livro, o autor eu gosto muito, que é o Paramahansa Yogananda. Eu leio vários livros, aqui na Pax tem o livro do Saint-Germain, claro, né, na livraria, e também tem alguns livros do Yogananda, que foi o primeiro mestre indiano que veio para o Ocidente e passou muitos ensinamentos do yoga e da espiritualidade. E eu achei muito interessante, eu vi o título do livro, A Lei do Sucesso. Eu digo, sucesso? O que será exatamente que o Yogananda fala aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. E também, como sempre, eu olho inicialmente alguma página que eu abro aleatoriamente, né? E achei interessante. O texto diz o seguinte: você pode controlar o seu destino. A mente é a criadora de tudo, portanto você deve guiá-la para criar apenas o bem. Se você se apega a um certo pensamento com força de vontade dinâmica, este finalmente adquire uma forma exterior tangível. Quando você é capaz de empregar sua vontade sempre para propósitos construtivos, você se torna o controlador do seu destino. E diz 3 formas da gente dinamizar a nossa força de vontade. Escolha uma tarefa ou empreendimento simples que nunca foi capaz de dominar a fundo e decida obter êxito. Então, é a prática, né? Exercícios para desenvolvermos também nossa força de vontade. A outra orientação que ele dá é certifique-se de que escolheu algo construtivo e exequível, depois de recusar aceitar o fracasso. Concentre-se num único propósito de cada vez, empregando todos os recursos e oportunidades para impulsioná-lo. Mas aí eu achei muito mais interessante uma outra página que eu abri, que o títulozinho é O Sucesso é medido pela felicidade. Procure saber se a relação de um objetivo que você escolheu resultará em sucesso. Mas o que é sucesso? Se você possui saúde e riqueza, mas vive em conflito com as outras pessoas e também consigo mesmo, sua vida não é um sucesso. A existência torna-se vã quando não se encontra a felicidade. Quando você perde dinheiro, perde pouco. Quando perde a saúde, perde algo de mais importância.
Mas quando você perde a paz de espírito, aí você perde o seu maior tesouro. E aí eu achei muito interessante que a gente deve medir nossos sucessos pela felicidade que adquirimos. E o textinho continua dizendo: o sucesso, portanto, deve ser medido pelo padrão de felicidade, pela sua capacidade de manter-se em pacífica harmonia com as leis cósmicas. Deus não recompensa nem castiga ninguém, porque Ele lhe deu o poder de recompensar e castigar a si mesmo pelo bom ou pelo mau uso de sua razão e força de vontade. Então é muito interessante a gente não ficar pensando em sucesso. Tem essas coisas de sucessos artísticos, essas coisas todas, sucesso financeiro, ficar rico, mas a gente acaba conhecendo ou sabendo de pessoas que fazem sucessos nessas áreas, mas não ficam felizes. E aí eu lembrei também que numa palestra que eu assisti do Dalai Lama, que eu também sou muito fã dele, uma palestra aqui em São Paulo, que ele dizia que a gente deve ficar muito atento quando fica com vontade de comprar alguma coisa. Preciso comprar tal coisa, preciso comprar tal coisa. E ele dizia, é importante você pensar se essa coisa de fato vai ajudá-lo em alguma coisa, essa coisa que você quer comprar, e se vai lhe trazer um pouco de felicidade. Porque a maior parte das vezes o que as pessoas querem comprar é por simples consumismo, simples desejos do ego, só para atender divulgações e ficar se mostrando para outras pessoas. E eu penso sempre, quando quero comprar alguma coisa, se de fato aquilo vai me ajudar em alguma coisa e vai me trazer um pouquinho de felicidade. E aí eu achei outra coisa engraçada, prezados espectadores, que hoje de manhã, antes de vir para cá, eu telefonei para uma amiga que é terapeuta visual, porque o meu netinho Felipe está com 10 meses e meio e já teve agora, esses dias, pela terceira vez, conjuntivite. Eu fiquei pensando, puxa vida, um menininho de 10 meses, 3 vezes conjuntivite. E eu liguei para essa amiga para ver se tinha alguma orientação que podia ser feito para criança. Ela disse que não trabalha com crianças, mas me deu algumas orientações. Mas depois ela falou uma coisa que eu fiquei impressionado. Ela disse que tem lido notícias de vários países, que já existe nesse nosso planeta Terra vários países que 90% da população estão com problema de miopia, e miopia muito forte, e que provavelmente a causa desse crescimento enorme da miopia é originado pelo uso excessivo de computadores e de celulares. Porque se você fica muitas horas todos os dias olhando só no computador, 50 centímetros assim, ou no celular, mais perto, e o celular eu acho que tem outro problema que eu reparo, principalmente nos restaurantes que eu vou almoçar sozinho, eu reparo, opção de gente sozinha ou com várias pessoas na mesa, olhando o celular. E eu observo que as pessoas abaixam a cabeça e ficam olhando no celular assim, pertinho. E aí eu fico pensando, puxa vida, eu já li várias vezes, né, que a nossa cabeça pesa em média 6 a 7 quilos. Se nós mantemos uma postura ereta, a cabeça, o peso da cabeça se posiciona sobre a nossa coluna vertebral e aí não causa problema nenhum.
Mas se você fica com a cabeça assim, seja no computador, seja no celular, é o pescoço que tem que segurar esse peso. Agora imagina, pode ser a nossa mão, nosso braço, segurando 6, 7 quilos, muitas horas seguidas. O braço dói bastante. Agora imagine então o pescoço, que tem menos músculos que os braços. E eu acho engraçado, pessoal viciado em celular, que eles estão olhando assim, põem o prato na frente, estão olhando, aí a hora que eles começam a comer, quase que eles colocam o rosto dentro do prato, porque a cabeça está caindo sempre. Aí, depois que eu falei isso com essa terapeuta, eu disse, puxa vida, outra coisa que eu tenho que divulgar bastante são os exercícios do self-healing, que eu coloquei nesse livro que eu escrevi, que se chama Yoga para os Olhos. Porque eu conheci os exercícios para melhorar a saúde dos olhos, melhorar a visão, conheci vários terapeutas, li vários livros que me ensinaram vários exercícios. Eu comecei a fazer os exercícios e senti que estava tendo bons resultados. Aí eu comecei a escrever um livrozinho com os exercícios que eu praticava. E quando eu tive resultados muito bons, porque eu usei óculos de grau 58 anos seguidos, e agora fazendo os exercícios que eu chamei de yoga para os olhos, com orientação do Meir Schneider, já tem quase 2 anos que eu não uso mais óculos de grau. Uso um pouquinho esse óculos furadinho, que não tem grau, mas que a gente lê muito bem qualquer coisa e pode usar para trabalhar um pouco no computador, mas não deve usar muito tempo, porque ele de fato trabalha os músculos oculares, é uma espécie de musculação. Então, a gente pode usar meia hora de manhã, meia hora à tarde, e fazer os exercícios que esses eu faço um pouquinho, mas também já percebi que com essa informação preciso fazer mais, porque eu praticamente me curei totalmente da miopia que eu tinha, mas continuar fazendo os exercícios para ficar sempre com boa visão e boa saúde dos olhos. Então, eu resolvi passar para vocês alguns dos exercícios do meu livro, mas não fui eu que criei os exercícios, não. Eu aprendi, tive bons resultados, várias pessoas que eu conheço, que também fizeram os exercícios, tiveram bons resultados. Então, eu gosto de divulgar isso. E aí também eu vi no meu livro coisas que já faz algum tempo que eu não praticava para mim. É fazer um pouco de massagem para também trabalhar os olhos. E aí eu achei interessante que, por exemplo, apertar esse ponto entre o polegar e o dedo indicador, porque esse é um ponto que vocês podem fazer e muitas vezes a gente sente um pouco de dor aqui, e aí deve continuar fazendo nas 2 mãos, porque essa massagenzinha, esse apertozinho, a gente pode fazer assim ou apertar, trabalha um pouquinho do alívio de dores no corpo inteiro. E também trabalha a tensão dos olhos. Então, se a gente fica muito tempo utilizando os olhos, né? Os olhos ficam tensos, aí a gente faz um pouquinho dessa massagem, que esse ponto chama, não sei se é na acupuntura ou em alguma massagem, chama IG4. Então a gente faz um pouquinho de massagem. Agora tem coisas simples, eu vou mostrar mais um pouquinho de massagem, mas vou falar algumas coisas para quem fica muito tempo no computador.
é importante estar olhando aqui, ó, nessa distância, dá uma olhadinha de tempos em tempos rápidos para uma parede que está no lugar onde você está trabalhando. Pode ter 2 metros ou ter mais. Então, o que acontece? Você está olhando 50 centímetros, aí olha para 2, 3, 4 metros. Olha para outra sala. Se está perto de uma janela, olha pela janela. Pode até parar um pouquinho, levantar, olhar para uma janela e olhar bem longe. Porque aí você está usando os olhos devidamente, para perto e para longe. Porque nossos olhos não foram criados para enxergar só de perto ou só para longe. Então, fazendo esse exercício, já foi constatado que a possibilidade de miopia diminui muito. E é um exercício muito simples, né? E outros exercícios que são interessantes, um que eu gosto de mostrar para as pessoas, vou mostrar para vocês, a gente procura fixar um ponto a alguma distância de onde está. Eu vou fixar exatamente o ponto, assim, da maquininha da filmagem. Aí eu procuro fazer um triângulo de tal maneira, um triângulo com os dedos polegares e indicadores, de tal maneira que o ponto que eu estou fixando fica exatamente no meio do triângulo. Eu fico olhando, estou vendo que a maquininha está exatamente no meio do triângulo. Aí eu fecho o olho direito e a maquininha continua exatamente no meio do triângulo. Eu abro o olho direito e aí fecho o esquerdo. Nossa, não estou vendo mais a máquina, a maquininha, o pontinho que eu estava olhando, porque ela ficou escondida atrás da mão direita. Aí vocês sabem o que acontece? Essa é uma coisa que eu acho muito interessante, que mostra a sabedoria natural do nosso corpo. Se eu faço assim, um triângulo para colocar um ponto no meio, é curioso, porque eu puxo naturalmente, sem perceber, os dedos para o olho que enxerga melhor. No meu caso, sempre foi o olho esquerdo que enxergava melhor, embora fosse esse que tivesse um pouco de miopia. O outro tinha astigmatismo e não era o olho predominante. Então é importante fazer esse exercício, fecha um olho, depois fecha o outro. Se o que a gente está olhando continua no triângulo, é porque o olho que está aberto é o olho predominante. Então, esse é um exercício bem importante para a gente fazer com constância. E tem coisas muito simples, mesmo quando a gente está trabalhando no computador, é piscar. Se você observar outras pessoas ou observar você mesmo, você vai perceber que quando você fica olhando no computador ou mesmo lendo um livro, a gente passa a piscar muito menos do que o que é natural e necessário. Então dá umas paradinhas e pisca sem fazer muita força, pisca normalmente, mais rapidinho, várias vezes. Aí olha para cima, olha para baixo, olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito. São exercícios simples que a gente vai fazendo para exercitar os olhos. E um que eu acho interessante, que eu faço com constância, eu estou lendo um livro, aí eu resolvo virar de cabeça para baixo o livro e continuar lendo. Aqui onde eu estava, massagem para os olhos, ou um carinho para mim. O corpo todo gosta de carinho, os olhos também. Então, vamos massageá-los usando alguns pontos do shiatsu. É interessante a gente ler um livro de cabeça para baixo, porque quando a gente lê na postura normal, a gente procura ler bem rápido, e aí os olhos também não se mexem para ler várias palavras ao mesmo tempo.
E é muito importante a gente mexer os olhos sempre, né? Quando a gente vira de cabeça para baixo, não dá para a gente querer ler várias palavras ao mesmo tempo. Vai ter que ler uma de cada vez, e aí os olhos vão se mexendo para o lado que a gente está lendo, para baixo. No caso de quando está olhando o livro de cabeça para baixo, você começa a ler da direita para a esquerda e de baixo para cima. Então, são exercícios muito interessantes que vocês podem fazer, que é muito interessante. E aquele que eu já falei, mas que vou repetir, que é muito importante para a saúde dos olhos, para o relaxamento dos olhos, para o relaxamento do nosso corpo, é esfregar as mãos para aquecer um pouquinho. As mãos têm vários meridianos da medicina chinesa, né? E quando a gente esfrega as mãos, então a energia do nosso corpo se movimenta mais. E aí, sem encostar as palmas das mãos no corpo, faz um pouquinho assim, fecha os olhos e coloca assim as mãos sobre os olhos, sem encostar neles. E fica aí 3 minutos, assim. Pode ser sentado, pode ser deitado, e você vai sentir que relaxa os olhos e relaxa o corpo também. E aí é importante, no meu livro a gente tem uma folha com aquelas letrinhas, que é para a gente ler a uma distância de 4, 5 metros, para ver até onde a gente consegue ler. Então é muito interessante, depois que a gente faz alguns exercícios para os olhos, antes de fazer os exercícios, a gente olha numa distância, né, de 4, 5 metros e procura ver até que linha, porque as letras vão ficando menores conforme vão abaixando as linhas, né? Então a gente procura ver até onde a gente consegue enxergar que as letrinhas vão diminuindo. Então se faz esse testezinho antes de fazer os exercícios e faz depois. E a gente percebe que, normalmente, fazendo um pouco de exercícios, em seguida a gente já enxerga um pouquinho melhor. Então isso é uma demonstração que o exercício os exercícios são bem interessantes. Então, duas coisas, né, que são bem interessantes, é a gente fazer meditação todos os dias, mesmo que seja 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, porque normalmente se fala que a gente tem que fazer no mínimo 20 minutos, mas quando não dá para fazer 20 minutos, faz 3 minutos e tem um bom resultado também. E eu vou dar um curso aqui na Pax Universal, porque é outra coisa que eu quero voltar a fazer. Eu tenho dado poucos cursos das terapias energéticas que eu trabalho há muitos anos, e já dou cursos há 20 anos, e agora, pela falta de tempo, eu tenho dado poucos cursos, e eu senti que devo dar mais cursos, porque é uma coisa muito interessante, que eu lembro que eu li no livro Um Curso em Milagres, que é um livro maravilhoso, e a Carmen Ballesteiro dá cursos aqui do Curso em Milagres. E eu li, quando estava lendo a primeira vez o livro, 2 frases que eu achei meio assim, naquele momento, não tiveram muito significado para mim. Uma delas é aquela que diz: você quer ser feliz ou você quer ter razão? E aí eu fiquei pensando, o que razão e felicidade tem a ver? Depois de um tempo pensando no assunto, prestando atenção em mim e outras pessoas, eu percebi que querer ter razão sempre diminui a nossa capacidade de ser felizes. E aí uma outra frase que no começo eu não entendi muito, mas hoje eu entendo perfeitamente, era assim: aquilo que nós ensinamos
é aquilo que nós precisamos aprender cada vez mais. Aí eu fiquei pensando, mas como? A gente vai ensinar uma coisa que a gente precisa aprender? Mas depois eu lembrei de uma experiência que eu tinha tido vários anos antes, não com terapias energéticas. Eu fui professor em faculdades no curso de criatividade na publicidade. E foi uma coisa curiosa, porque eu estava trabalhando com publicidade há 8 meses só, e a faculdade de Santos, onde eu tinha feito a faculdade de jornalismo, me ligaram de lá e disseram, Roberto, nós estamos começando o curso de publicidade e queríamos que você desse aula de criatividade em redação. Aí eu falei, puxa, mas eu estou trabalhando com publicidade há 8 meses apenas. Será que eu tenho condição de dar aula numa faculdade? E o rapaz de lá, que me conhecia, disse, não, você tem muito boa experiência de escrever em jornais, é considerado talentoso, então também deve ser bom na criatividade de textos publicitários. Aí eu, tá bom, então eu vou dar aula. E aí, faltava um mês, né, para começar o curso. Aí eu pensei, bom, como é que eu vou fazer para dar aula de criatividade? Eu faço texto, pode ser criativo, mas não conheço nada da teoria de criatividade. Aí comecei a procurar livros de criatividade nas livrarias e passei em várias, não tinha nada. Aí numa delas me disseram, tem um livro de criatividade, sim. Aí eu peguei o livro, achei meio curioso, porque na apresentação do autor dizia que ele era pastor de igreja evangélica. E eu fiquei pensando, puxa vida, será que pastor evangélico é muito criativo? Mas comecei a ler o livro, achei bem interessante, e aí li bastante o livro, utilizei no curso, mas utilizei muito também para o meu trabalho. E fui melhorando muito no meu trabalho de criatividade publicitária. E em pouco mais de 1 ano e meio, eu fui contratado como gerente de publicidade da Ródia, que na época era uma grande divulgadora publicitária. Então eu entendi que, de fato, a gente ensina aquilo que a gente precisa estudar. E agora eu percebi também que eu estou dando um curso num grupo de espiritualidade, com essa mesinha radiônica. O curso chama Cromoterapia Causal. E agora eu estou também marcando aqui com a Pax Universal, que é um espaço que eu gosto muito, para dar o curso de cromoterapia causal aqui em novembro ou em dezembro. Vocês podem me ligar ou ligar aqui para a Pax, que logo teremos definição de quando começará o curso. E esse cromoterapia causal tem uma história interessante, porque uma senhora que eu fiz curso com ela de Reiki, a filosofia Runa, que era muito competente, ela tinha um guia espiritual, passava muitas mensagens para ela, e uma vez um amigo dela que trabalhava com radiestesia é o uso do pêndulo, né? Falou para ela se o guia espiritual dela podia passar algumas informações sobre cursos ligados à radiestesia que ele poderia ir criando, porque ele achava que tinha mais coisas que podia ser feita com a radiestesia. A radiestesia, se vocês conhecem, é um trabalho muito interessante, porque a gente pode medir com um gráfico que mostra a energia da pessoa de 0 a 100. Então a gente balança o pêndulo, medindo a energia da pessoa. Pode estar junto com a gente ou pode estar à distância, a gente usa o nome dela ou alguma coisa que contenha a energia dela, como um anel, uma foto.
E aí a gente pode medir a situação física da pessoa. Estou medindo, eu faço assim, estado geral de tal pessoa, estado físico, estado mental e emocional. Então, por exemplo, meu estado geral. Aí mostrou aqui que foi até o 85. Os números são de 0 a 100. 85% é o meu estado geral, então tá bom. E aí a gente pode medir isso aqui, os chakras da pessoa, os órgãos físicos, e percebendo eventuais problemas que a pessoa tem, e aí a gente pendula também qual o melhor tipo de tratamento para aquele problema que a pessoa está enfrentando. Então é muito interessante a radiestesia. E aí, essa senhora que eu falei, que recebia informações do guia espiritual, recebeu junto com um amigo que queria criar um novo curso, informações para desenvolver a cromoterapia causal. Causal quer dizer a origem de tudo na nossa vida, né? Então é uma coisa também muito interessante. A gente faz assim, quero saber se eu ou se tal pessoa que eu estou analisando tem algum problema físico. Então a gente gira o pêndulo em cima das 12 cores causais e pergunta, pêndulo, se eu tenho algum problema físico, por favor, indique qual a cor que me diz qual é esse problema físico que eu estou tendo. E aqui deu, vocês veem, deu essa cor aqui, o verde claro, o verde limão. Aí na apostila, eu perguntei em nível físico, né? Na apostila tem, impressionante. O que cada cor indica de problema físico. Deu verde-limão, intestinos. E, de fato, eu estou com uns probleminhas de intestino, porque eu tive no médico que apareceu uma hérniazinha pequenininha na virilha, e ele falou que isso é quando os intestinos têm algum problema, eles abaixam um pouco, as paredes ficam enfraquecidas, então coisas dos intestinos, coisas físicas do intestino baixam um pouco e acabam criando essas energiazinhas, essas hérniazinhas. E é impressionante que a gente pendula, isso aqui indica qual o problema que a gente está vivendo em termos físicos, ou em termos mentais, ou em termos emocionais. E aí a gente trabalha a cor que fica em frente à cor que indicou o probleminha, e a gente coloca o dedo nessa cor e pede mentalmente para essa cor eliminar um pouco ou totalmente, se for possível, as energias negativas que a cor indicou como problema físico. E o pêndulo fica girando um tempo, né? E a gente sente que está recebendo essa energia para diminuir ou até eliminar, fazendo várias vezes, eliminar o problema. E outra coisa, também depois de fazer esse tratamento com as cores, a gente pendula aqui e trabalha os problemas que apareceram, sejam físicos, sejam emocionais, sejam espirituais. A gente vai perguntando qual o melhor tratamento para esse problema que surgiu. É medicina alopática, homeopatia, acupuntura, reiki, cura prânica. A gente vai testando as terapias e medicinas que a gente conhece. E
o pêndulo indica qual é o melhor tratamento. Algumas vezes, inclusive, indica cirurgia, né? Então, é uma coisa que também é bem positiva para a gente trabalhar e alguns médicos trabalham com isso, embora, por enquanto, não seja aprovado pelos conselhos, mas tem um trabalho semelhante que o Conselho de Médicos aprovou, que chama Oring Test, que os médicos medem com uma reação muscular que é um pouco parecida com o pêndulo, situações da pessoa. A primeira vez que eu recebi isso, fiquei surpreso, porque o médico disse: segura, junta dedo, indicador e polegar bem forte, de uma maneira que eu não consiga abrir. Tá, aí ele disse: bom, vou colocar um maço de cigarro na sua mão, vamos ver se esse cigarro faz bem para você. Aí ele colocou um maço de cigarro, fez assim, a minha mão abriu direto, sem ele fazer força nenhuma. Aí eu percebi, na época eu fumava, eu percebi que cigarro não era bom para a saúde e comecei a me esforçar para parar de fumar. E ele colocou depois um remédio na minha mão e disse: agora faz a mesma força que você estava fazendo. Aí ele fazia uma força tremenda e não conseguia abrir, separar meus dedos, porque aquele remédio era ótimo para o probleminha físico que eu estava enfrentando. Então isso chama Oring Test e é mais ou menos semelhante ao pêndulo, porque o que acontece com o pêndulo? A gente quer saber como está uma pessoa energeticamente, em termos de chakras, em termos de órgãos físicos. Então a gente contata com a pessoa, seja ela estando pessoalmente com a gente ou estando à distância, a gente contata pelo Ajna, que é o chakra aqui entre os olhos, um pouquinho acima dos olhos. E esse chakra se contata com o sistema nervoso, com a coluna vertebral, os músculos. Então, a gente faz a pergunta, né, para o pêndulo, e com esse contato do Ajna, também da pineal, né, os músculos são acessados e o pêndulo gira, coisa positiva, ele gira no sentido horário, coisa negativa no sentido anti-horário. Então eu vou dar o curso de cromoterapia causal aqui na Pax, ensinando primeiro como é que se utiliza devidamente o pêndulo, né, para fazer a análise da pessoa. Ensino também a utilizar alguns gráficos radiônicos simples, que também são bons para ajudar as pessoas. E aí eu dou o curso inteiro de cromoterapia causal, como usar esta mesinha radiônica. E uma coisa que é maravilhosa, que eu uso bastante, inclusive com crianças, aqui atrás nós temos outra forma radiônica, e aqui eu uso bastante isso, a gente coloca o nome de uma pessoa que está muito tensa, muito nervosa, aí eu coloco em cima de um tocador de CDs, escolho os CDs com o pêndulo, qual o melhor CD para ajudar essa pessoa. A música é transmitida por essa mesinha radiônica e passa a energia curativa de músicas, claro que são músicas especiais, clássicas ou ligadas às terapias, e é comum ter bons resultados da pessoa ficar mais calma, mais relaxada, sem estar perto. Eu coloco isso normalmente à noite, a pessoa está dormindo, mas a música vai até ela. E tem muito bons resultados, até com as netinhas, eu já usei várias vezes e teve bons resultados. Então, se vocês quiserem participar do curso de meditação da Palas, pode ligar direto para a Palas, no telefone que eu já dei para vocês, né?
é o 32666188, ou pode ligar para mim para falar também do curso de radiestesia e cromoterapia causal. Liga para o meu telefone 3063-1115, ou envie e-mail para o j.alternativo@uol.com.br. Muito bom dia, muito boa semana e até quarta-feira da semana que vem, meus caros espectadores e espectadoras. E vamos fazer meditação. Pode me ligar também, porque eu disse que não tenho praticado muito, mas conheço bem.